Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar de 5 variedades de alface crespa que você pode estar usando aí em sua região, principalmente se for quente. São variedades essas que eu já testei e algumas delas eu uso até hoje na minha produção. Mas antes de começar, como é de praxe, eu peço que se inscreva em minhas plataformas, não deixe de curtir esse conteúdo, porque isso vai ajudar a chegar em mais e mais pessoas, beleza? Então vamos para o conteúdo. Primeiro que você tem que entender que existem mais de 26 tipos de alfaces. Como assim, Myron, tipos de alfaces? Existe a crespa, existe a alface americana, existe a alface lisa, existe a alface romana e assim por diante. Então existe mais de 26 no mercado, só para ter uma ideia, tá? Mas dentre elas, por exemplo, a crespa que nós vamos falar hoje, existem várias variedades, correto? E antes de mais nada, quero falar para vocês que muita gente chega falando de forma errada. E claro, uma informação boa é uma informação compartilhada, então vou compartilhar. Alface está no feminino e não no masculino, então é a alface e não o alface. Então vamos falar das variedades de alfaces, ok? Aqui no meu sistema eu já produzi as 5 que eu vou citar e dentre as 5 hoje eu produzo somente uma. Desde o início eu produzo ela, que foi a única que eu achei uma boa vantagem, uma melhor diferença em relação às outras, tá? Já testei mais que 5 variedades, mas eu vou falar somente de 5 que eu achei relevante aqui, que você pode estar começando a produzir aí também sem problema algum. E principalmente caso você esteja perdido aí, não sabendo com qual variedade começar na sua região, e principalmente se for em altas temperaturas. Das top 5 eu tenho a minha primeira, que é a que eu uso. Então vamos começar aí da última para a primeira, que é a que eu uso até hoje, ok? Então vamos lá. A quinta é a Jade da Sakata. A Jade é uma alface que tem tolerâncias a altas temperaturas, tá? Muito boa mesmo em tolerância a alta temperatura. Ela tem uma coloração de um verde bem bonito, bem escuro. Ela tem muitas folhas, tá? É uma planta bem robusta. Ela é uma planta também muito rápida de desenvolvimento ali no seu ciclo, né? Em média, aqui eu consigo tirar ela com 45 dias, 40 dias no total. Consigo tirar até antes, porque elas chegam muito rápido. E dependendo do manejo, se tiver tudo certinho, então ela fica perfeita mesmo, tá? Mas por que eu coloquei a Jade no top 5? Vamos lá. A Jade tem várias vantagens, além do que eu falei aqui, como alta tolerância, tá? Ela tem umas raízes muito bonitas, uma parte aérea muito bonita, e claro, você cuidando também isso influencia diretamente. Mas tem um pequeno detalhe que muitos produtores deixaram de produzir a mesma, que é a queima de borda, tá? Que uns produtores aplicam potássio, resolve, outros já não resolvem, outros aplicam cálcio com boro, ou só cálcio e resolve, outros já não resolvem, e por aí por diante, tá? Tem alguns produtores conhecidos que eles produzem ela até hoje, tá? Não apostam sua produção 100% nela por conta da queima de borda. Que ela chega no ponto de colheita, você tem que colher urgentemente e mandar para o mercado toda aquela quantidade certa ali. Por quê? Passando do ponto de colheita, ela começa a dar queima de borda e às vezes muitos produtos usados ali via foliar, fertilizantes, né, não conseguem resolver o tal problema, ok? Então isso é um problema que tem com muitos produtores, não é algo específico, não. É com muitos produtores e tem esse detalhe aí. Por isso eu deixei de produzir, pois já perdi algumas produções por conta da queima de borda, mesmo controlando do início ao fim, tá? Outra diferença da Jade também, um detalhe importante, é que ela gosta muito de sol, muito de luz solar. Quanto mais luz solar, melhor vai diminuir ali também a queima de borda, tá bom? Então, uma dica muito importante aí, caso você vá produzir a Jade e não conheça ela. É muito boa, só tem esse detalhe da queima de borda. Em quarto lugar, fica a BS55. A Blue Seeds, ela tem variedades diferentes, BS55, 68, 63, se eu não me engano, tá? Mas a 55 foi a que eu testei aqui. É uma variedade com um porte muito robusto, muito bonita. Tem um verde mais claro um pouco que a Jade, mas é uma planta muito bonita. Ela é muito rápida também ali no seu desenvolvimento. Suporta altas temperaturas, tá? Mas ela não tem a mesma resistência a altas temperaturas e ao pítio, que é um problema comum no verão aqui na nossa região.
Claro, tem todo um manejo para deixar isso mais livre, mais leve para a produção, né? Mas ela não tem a mesma tolerância ao pítio e a altas temperaturas como as demais, ok? Então, portanto, eu deixei ela no meu top 4 ali, ok? Vamos a partir agora para a terceira, que eu acho que você deve produzir, tá bom? E que eu testei, que não tem muitos problemas, mas vamos lá que eu vou falar melhor. O nome dela é Caipira. Essa top 3 é uma planta que eu produzi aqui. Pense numa planta perfeita nos primeiros momentos que eu vi ali a produção dela final, na colheita. Por quê? É um porte de planta pesada. Em média, ela pega ali até meio quilo, só para você ter uma ideia, no final da produção. E com 50 dias no total, 50, 55. Mylon, mas por que tu parou de produzir uma planta dessa? Então, o meu mercado ele gosta mais da crespa, primeiro ponto. Segundo ponto, eles gostam também de planta robusta, mas aí tinha um detalhe que já atrapalhava na minha produção. Ela era um pouco mais tardia que as demais que eu já tinha experimentado e as outras que eu cultivava no momento também. Então por aí eu descartei a caipira. Mesmo ela tendo alta resistência a altas temperaturas, ter uma grande resistência ao pithium, porque tem ali um bom volume de raiz, bem resistente mesmo, né? Não que o volume de raiz vai influenciar, tem toda a questão de nutrição, de manejo, tudo. Mas ela ali fazia ali uma boa quantidade de raiz comparada às outras, tá? Com o mesmo manejo. Então, ela tem ali várias e ótimas vantagens, mas para a minha produção, pela quantidade do mercado ali de venda diariamente, eu precisava de uma planta mais rápida e que fosse resistente a altas temperaturas. Portanto, eu passei para a próxima que eu vou te falar agora, que é a top 2. É uma planta impecável que eu vou voltar a produzir agora novamente ela, tá? Ela é da empresa holandesa Rick Swan, chamada Junction, o nome da alface. E essa alface é uma alface crespa, robusta, chega até meio quilo também, assim como a caipira, ou seja, ela é pesada, tem umas folhas grossas e volumosas, tá? Tem um talo bem fortificado também, diferente de outras que eu já citei aqui. Então é uma planta muito linda e robusta. E melhor, é uma planta que tem uma resistência altíssima a pithium, comparada com todas as outras que eu já citei aqui. Ela em altas temperaturas, comparadas às outras aqui que eu cultivei, ela ficava em pé, raiz intacta, sendo que a outra do lado, mesmo que tivesse uma leve tolerância a altas temperaturas, ela não aguentava. Então, a diferença da Junction para outras é enorme em questão de resistência, tá? Para locais quentes ali. Então, é uma planta maravilhosa. Por que que eu parei de produzir ela na época, que no caso foi ano passado? Por conta da logística, que eu já falei que é algo que influencia diretamente, tá? Na sua produção, seja qualquer item que você vai usar aí. Seja nutriente, seja equipamento, qualquer coisa. Então, a logística influenciou, não tive mais como proceder à produção com ela. Então o que que eu fiz? Continuei produzindo com a top 1, que eu já vou falar para você, e esperei, e agora já tenho uma logística muito boa aqui para me adquirir novamente a Junction, e vou voltar a usar ela e vou mostrar muita foto, muito conteúdo, vídeo sobre ela, pois é uma alface excelente, tá? Alface crespa excelente. Então agora vamos para a top 1, que é a que eu sempre comento aqui, que nunca me deixou na mão, tá? Mesmo em alguns momentos da produção não está com uma nutrição ou um manejo ali adequado, porque em alguns momentos aconteceu isso ali no começo, então ela não me deixou na mão em nenhum momento. E claro, com o manejo de nutrição balanceado, com o manejo de pragas e doenças tudo corretinho, o manejo de telas do cultivo ali em geral, essa planta fica com um porte maravilhoso. O nome dela é Leila. A Leila foi produzida pela Embrapa em parceria com a Agro 5, que comercializa. A Embrapa, para quem não sabe, é a maior empresa de pesquisa agropecuária, não do Brasil, mas sim do mundo, só para ter uma ideia. Então, essa empresa, que é a Embrapa, produziu ali, né, criou a alface Leila, e a partir daí ela colocou o quê? Tolerância a altas temperaturas, uma leve tolerância ao pithium também, ao míldio, tá? Uma leve tolerância também ao florescimento precoce da planta, né?
Essa planta, além de todas essas vantagens, ela tem uma precocidade comparado com as outras ali, de 5 a 7 dias em média, você consegue colher ela muito mais rápida. Então, além disso, outro detalhe, tá? É uma planta que quando passa do tempo de colheita ali, ela não amarga. Por quê? Por conta dessas tolerâncias que ela tem ali a altas temperaturas e afins. Então, a Leila é uma alface que eu não ganho nada para estar falando isso aqui, mas eu tenho que falar como produtor, já com uma certa experiência, passar para você que está iniciando, passar para você que já produz, se não testou, teste a Leila, pois é uma alface que bem cuidada, bem manejada, você não tem problema de queima de borda, problema de raiz. Então é muito boa essa alface. E é essa que eu tenho aqui em todo o meu cultivo. Hoje, 100% da minha produção de alface é da Leila. Vou voltar com a top 2 que eu falei anteriormente, mas a primeira, a princesa aqui do cultivo, posso dizer assim, é a Leila. Portanto, hoje foi o meu top 5 de variedade de alface crespa que eu já cultivei, cultivo, né? E indico para você que está iniciando aí. Lembrando que isso é uma opinião de um produtor que passa informação, que passa experiência para as demais pessoas que estão começando e que já produzem também. Outro detalhe importante que vale frisar aqui, que é falando das 5 que eu citei anteriormente, é que todas têm uma ótima taxa de germinação, que isso é importante ali para diminuir a quantidade de perdas na sua produção. Quanto mais você conseguir diminuir perdas, maior será a sua produtividade, que é a sua capacidade produtiva, né? Capacidade de produção. Então, o ideal é que, além de você escolher uma variedade que seja resistente ali ao tipo de temperatura que você está plantando, é que ela também germine bem e tenha ali uma boa taxa ali de produtividade no final ali na sua colheita, por exemplo, tudo bem? Portanto, isso aqui serve como uma conversa para melhorar, para entender, conhecer outros tipos de variedades também que existem aí no mercado. Pois essas são somente 5 crespas que eu falei aqui. Existem inúmeras no mercado e sem problema algum. A questão é, eu sou um produtor que estou passando essa informação dos meus testes aqui que deram certo e que deram errado. Porque o ideal é você não aprender só com o que é certo, mas sim aprender com o que é errado, que você não vai errar mais. Você, qual você produz hoje aí na sua produção, se você já é produtor no caso? Manda aqui embaixo e vamos discutir aí qual é a melhor, qual você prefere, se você já testou, beleza? Então até a próxima!